Olá, minha gente, estou de volta para mais um comentário e como vocês sabem, eu venho falando nesses vídeos, esses dois últimos vídeos sobre a queda humana, sobre as consequências do pecado de Adão, sobre as nossas vidas, sobre o mundo, sobre toda a humanidade. Todos nós sofremos a consequência do pecado de ambos, mas eu costumo dizer que eu vejo mais o peso maior, né, dessa consequência recai sobre Adão, porque Adão ele era o progenitor da raça humana, o primeiro a ser criado. Mesmo a Eva saiu do Adão, e a aliança de Deus ela foi feita com Adão. Então toda a responsabilidade, o peso maior estava sobre Adão, mesmo do zelo dele pela Eva. Como eu disse em um dos vídeos, eu vejo assim que o Adão, ele deveria ter chamado a Eva, ter dado um chacoalhão na Eva, não de bravo não, né? Não de cantar de galo não, mas para chamar atenção, porque eu acho que a Eva não era como eu, mas para mim, se for uma coisa muito importante, tem que me chamar mesmo, me dar uma chacoalhada. Tem que pegar aqui no meu ombro, dar uma balançada, bater ou dar uma chacoalhada mesmo, falar, preste atenção no que eu vou falar agora. Porque se falar assim, de qualquer jeito, eu posso esquecer. Dependendo da coisa, eu esqueço com muita facilidade. Então, para não ter esse risco, então seria necessário que ele chamasse a atenção dela, pusesse a mão no ombro dela, né? Vai que ela era uma segunda Iraci, vai saber. Desse uma chacoalhada nela com carinho, claro, né? E dissesse, preste atenção no que eu vou dizer, né? Deus disse isso, assim, assim, e a situação é essa, então vamos estar atentos e tal. E ali ele poderia dar dar um sermão ali de estudo ali para Eva, em relação às ordens de Deus, a essa aliança de Deus, a esse compromisso, a seriedade, como sendo eles o primeiro casal da raça humana, né, que eles eram os responsáveis pela formação, né, da humanidade, pelo, né, o crescimento da raça humana. Então, era uma coisa que eu penso, né, como que Adão, ele não se preocupou em fazer isso, em tomar essa decisão, né, em tomar essa atitude, porque a gente vê ali que quando o inimigo, ele fala com Eva, claro que o inimigo ele sabia, porque ele, xereta, ele ouviu, né, claro que ele ouviu o que Deus falou ali com Adão no princípio ali. É claro que ele sabia que podia comer de todas as frutas, ele sabia o que Deus falou, ele entendia muito bem, mas ele chega dando uma de bobinho e fala, é verdade que Deus diz que não pode comer de nenhuma árvore do jardim, né? Então a mulher fala, não, pode comer sim, de todas as árvores, mas daqui está no meio do jardim, Deus diz para não comer e nem nela tocar. Olha só, a Eva disse nem nela tocar e Deus não disse isso, né? Mas ela já até acrescentou ali. Então quando ele fala com ela, não, é que Deus sabe que quando vocês comerem, vocês vão ser como Deus e tal, mas já jogando sobre a mulher uma palavra assim, que pudesse mexer com as emoções dela, né? Então ali usando estratégia, né, para fazer a mulher pecar. Então Eva ficou impressionada com aquilo. E não era para ter ficado impressionada. Porque, primeiro, se Deus, ele disse que havia o mal, porque Deus disse, Deus falou, esta árvore aqui vocês podem comer livremente, como pode comer de todas as demais, que era a árvore da vida. Mas dessa árvore aqui vocês não comem, porque no dia que dela comer, certamente morrerá, né? Porque vocês vão conhecer o bem e o mal, né? É a árvore da ciência do bem e do mal. Então,
Se Deus disse que é a árvore da ciência do bem e do mal, então existia o mal, né? Deus estava ali mostrando, existe o mal. Se existe o mal, como eu disse antes, existe um opositor. Se existe um opositor, é alguém que não tem ligação com Deus. Algo mal que existe por aí, né? Então vamos estar atentos. Deus ali mostrou tudo, né? Ao mostrar que aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam não entender muito bem, mas sabia que era mal. Então era um motivo muito forte para Adão tomar essa decisão, de dizer para a mulher, olha, senta aqui, vamos conversar, nós devemos agir dessa forma assim e tal, né? E Deus disse que se nós desobedecer, vamos morrer. Acredita? Eu não acredito. Que eles não sabiam o que é morrer, eu não acredito. Eu creio que eles sabiam muito bem, porque Deus não ia falar uma coisa sem dar entendimento, né? Então, eu creio que eles sabiam sim o que era morrer. Eles não tinham experimentado, assim como eles sabiam o que era mal, no caso ali, mesmo sem experimentar. Mas eu creio que Deus deu entendimento, porque Deus criou eles já adulto, mas eles tinham entendimento de adulto, né? Eles não tinham experiência com o mal e nem com o pecado, mas eu creio que eles entenderam o que é o mal, né? Então, ali a gente vê que quando a Eva, ela tem aquele diálogo ali com aquele inimigo, com o inimigo, a gente vê que ela não tinha um bom entendimento, ela não tinha um bom conhecimento. Então, é porque o Adão não passou esse estudo para ela. Ele não se preocupou em chamar a atenção dela e ambos ali se combinarem, né? Vamos agir dessa forma assim, se aparecer qualquer ser diferente aqui, qualquer coisa diferente, né? Nós vamos perguntar para Deus, porque nós falamos com Deus todos os dias. Mas isso não aconteceu, então eu vejo assim, Adão como o peso maior recaindo sobre Adão, o peso da culpa, né? Porém, ambos pecaram e foram separados de Deus, mas ambos, né, sofreram a consequência, cada qual do seu próprio pecado. Mas nós sofremos a consequência do pecado deles, né? Então, nesse caso, a vítima maior ainda somos nós. Espera lá, calma. Nenhum ser humano será inocente diante de Deus. Por quê? Porque Deus assumiu essa culpa. Essa culpa, esse peso, essa culpa do pecado de Adão, da condenação pelo pecado de Adão, Deus assumiu, né? Até a culpa dos nossos pecados, por consequência do pecado de Adão e Eva, então nós nasceríamos pecadores e nós pecaríamos. Essa culpa também ele assumiu. Ele assumiu a culpa de todo o pecado, desde Adão até o último que vai nascer na face da terra. Então, nenhum de nós teremos desculpas diante de Deus. Ah, mas eu não sou culpado. Culpado é o Adão e a Eva, que pecaram e por causa deles a gente se ferrou, todo mundo foi contaminado. Sim, todo mundo foi contaminado. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? A Bíblia diz, por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ele desfez. Ué, como que desfez se o mundo está cheio de maldade? Calma lá, o mundo está cheio de maldade, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, crê nela, se arrepende dos seus pecados e entra no plano da salvação de Deus, são libertos da força do pecado. São regenerados pela palavra de Deus. Então, novamente, ele volta ao plano divino.
Então, se alguém disser, mas eu queria tanto que Adão e Eva não tivessem pecado, olha que maravilhoso que seria viver essa vida de glória, pois você pode viver. É só você deixar o pecado, entrar no plano da salvação de Deus e você está de volta para a vida eterna. Porém, a vida eterna com Deus, claro, para essa vida eterna, como havia antes, e melhor ainda. Porque a Bíblia diz que, por meio da palavra de Deus, nós entendemos que quando nós aceitamos o plano da salvação de Deus, nós entramos no plano, nos arrependemos do pecado, cremos na obra de Cristo, nós já demos início à nossa eternidade com Deus. Já demos início à vida eterna com Deus. Porque vida eterna é uma coisa e existência eterna é outra coisa. Porque perdido não pode ser chamado de vida eterna, porque vai ser sofrimento eterno. Mas, como eu disse no vídeo, em um dos vídeos, desses últimos vídeos, né? Há uma diferença nessas duas eternidades. Porque um é de glória eterna, o outro é de terror eterno. Então, por isso, a Bíblia não descreve como vida eterna, mas como morte eterna. Mas isso não significa que a pessoa vai estar morto e vai estar lá, não vai estar sentindo nada, ou uma coisa bem de leve, assim, tendo uma noção leve de tudo. Não, a Bíblia mostra que a pessoa vai estar em plena consciência, igual está aqui, mas a consciência vai ser mais aguçada do que a nossa, porque até no momento assim que a pessoa está morrendo, as pessoas dizem que elas começam a lembrar de muitas coisas, né? Talvez, eu não sei porquê, mas talvez seja pelo fato de estar naquela transição, de passando dessa vida para a vida eterna, né? Para a eternidade, que a pessoa já ali já começa a ter aquela consciência aguçada, né? E ela começa a lembrar da sua infância, lembrar de pessoas, né? E falar, até ter alucinações, como se estivesse vendo pessoas, né? Eu lembro da minha mãe, quando ela estava assim, bem ruim mesmo, não estava passando ainda, mas ela estava tendo alucinações. E às vezes a gente chegava lá entrava no quarto, ela falava assim: "Oh, mamãe, que saudade!" Assim, ela tinha hora que ela pensava que era a mãe dela. Eu sei que isso aí também pode ser uma coisa de caduquice, mas na verdade a minha mãe, ela não estava assim caducando, né? Eu creio que eram momentos assim já finais e ela estava tendo essas alucinações. Mas no finalzinho mesmo, no momento que a pessoa está partindo, assim dizem que as pessoas começam a ver, né, coisas, ver a infância, começam a ver muitas coisas da sua vida, coisas antigas. Então, pode ser que isso tenha alguma ligação com essa consciência forte, né, depois da morte. Mas o que eu quero dizer é isso, é que salvo ou perdido, a pessoa vai estar em plena consciência e sentindo tudo, né? Se nós sentimos dor, né, nesse corpo, fora desse corpo também vai sentir, né? Na eternidade vai sentir tudo. Então, salvo ou perdido, nós somos eternos, né? Mas falando sobre vida, não existência eterna, porque perdido vai ser uma existência, sente tudo, sabe tudo, lembra tudo, porém é uma existência terrível que não é chamada de vida, mas chamada de morte eterna, porém estarão vivos e conscientes, né? Então,
nós podemos voltar ao plano perfeito de Deus. No plano da salvação de Deus, nós podemos voltar ao plano perfeito, ao plano original de Deus. Então foi por isso que Deus mandou Jesus, para que ele pagasse a culpa, assumisse essa culpa. Então ninguém vai para o inferno pelo pecado de Adão e Eva, porque Deus assumiu essa culpa, assumiu a culpa dos nossos pecados antes de nós existirmos, antes de nós nascermos, né, dessa geração, né, e as gerações atrás de nós, não todas, né, mas para Deus é como que todas, porque para Deus Jesus já morreu antes da fundação do mundo, né, e antes eu não entendia isso, mas depois eu fui entender que quando diz, né, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, eu acredito que isso é porque Deus, para Deus tudo já aconteceu. E porque Deus ele tem acesso ao passado, presente e futuro. Então, para Deus não existe a barreira do tempo, né? Como eu disse, né? A pergunta por que Deus não desistiu de criar o ser humano, sendo que Deus viu que o ser humano ia pecar e ia ter sofrimento. Então, se eu tivesse grávida, né, e eu soubesse que meu filho ia ter um problema, eu não ia tirar essa criança e falar, né, joga essa criança para lá, não quero saber dessa criança porque vai nascer com um problema, né? Então, eu não ia fazer isso. Agora, se Deus viu que o ser humano ia pecar, Deus sendo puro amor, Deus iria fazer isto, né? É claro que Deus não ia criar com o pecado, Deus ia criar santo, mas ele viu que o pecador, o santo que ele ia criar ia se tornar um pecador, ia pecar, né? Mas Deus já nos amava, Deus já interagia com o ser humano, porque ele é um ser eterno, não tem a barreira do tempo. Então, quando Deus fazia o plano, para ele já passava a existir. Então, Deus tocou em frente, mas nenhum, como eu disse, terá desculpa diante de Deus. Dizer, não, mas eu não devo pagar por isso daí, porque a culpa foi do Adão e da Eva. Não, é como eu disse, Deus assumiu esse castigo. Deus, ele entrou no nosso lugar, recebeu o castigo, morreu, porque o salário do pecado é a morte, morreu em nosso lugar e acabou a desculpa do ser humano. Então, todos aqueles que pensarem, meu Deus, foi tão maravilhoso o plano de Deus, olha que coisa, que vida de glória, né, que Adão e Eva levavam. E agora a gente perdeu tudo isso por causa de Adão e Eva. Não, mas Jesus conquistou tudo isso de volta. Então agora é só entrar no plano divino da salvação de Deus e estará de volta para o plano original de Deus. Então, vemos que quando Adão e Eva pecou, como eu disse, voltando aqui um trecho, como semente todos estávamos em Adão, né? Então em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E então quando Adão e Eva pecam, 3 mortes vêm à existência: morte espiritual, morte física e morte eterna. A primeira morte que Adão e Eva sofreram foi a morte espiritual, que foi a separação de Deus, como eu comentei no vídeo anterior. E a segunda morte, ele sofreria anos mais tarde, né? Porque no princípio o ser humano vivia por muitos anos, né? 100, 200, 300, 400, 900, né? Adão viveu 930 anos, mas morreu, chegou o dia. Mas antes do pecado não havia morte, porque Deus criou o ser humano e, como eu disse já antes, Deus eternizou o ser humano. Ele colocou no ser humano a eternidade. Apesar de ser uma criatura, um ser criado, mas era um ser eterno,
porque foi eternizado, né? Não é chamado literalmente de um ser eterno, porque eterno é só Deus, mas eterno no sentido de que foi eternizado, né? Então, o ser humano ele foi eternizado na criação. Então, como eu disse, salvo por perdido, viveremos eternamente. Então, quando esse ser se corrompeu, o casal se corrompeu e toda a semente em Adão foi degenerada, então todos nascemos com o pecado. Então, em Adão, todos morremos, né? Então, morremos espiritualmente, nós morremos, passou a existir a morte física e a morte eterna. Porém, a morte física, né? Adão sofreu 130 anos, 930 anos depois, no tempo determinado, Deus envia Jesus para que o ser humano fosse livre da terceira morte, porque primeiro morreram a morte espiritual, que foi a separação de Deus, né? A morte espiritual. Segundo, sofreram a morte física, porque o salário do pecado é a morte, mas não é só uma morte, é 3 mortes, né? A espiritual, a física, agora a terceira morte, né? A terceira morte é a pior, que é a morte eterna, a eterna separação. A primeira morte foi a separação de Deus pelo pecado. E a terceira morte é a eterna consequência do pecado, a eterna separação de Deus. Mas a segunda morte, ela era uma consequência, porém ela era uma necessidade. Porque sem a segunda morte, como que poderia haver redenção para a humanidade? Se o salário do pecado é a morte, então o pagamento pelo pecado é a morte, né? Então entrou as 3 mortes. Mas nesse pagamento aí entra também o sacrifício de Cristo, né? Que seria o pagamento pelo pecado. Ele pagou, ele teria que pagar, alguém teria que pagar. E esse alguém teria que ser perfeito. Essa perfeição só de Deus era aceitável, porque o ser humano, nenhum ser humano poderia pagar, porque o ser humano não é perfeito. Mesmo um bebezinho que acaba de nascer, ele não é perfeito, porque ele é um pecador. Ele não pecou, ele não é um pecador na prática, mas ele é um pecador por natureza. Ele é semente de Adão. O único que escapa de ser semente de Adão é Jesus, porque Jesus, ele veio como um ser, claro, ele já existia, ele é Deus, mas ele encarnou, né? E ao encarnar, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e não foi gerado pela semente humana. Então ele não é semente de Adão. Então Jesus não entra nessa contagem, né? Mas como semente de Adão, todos foram destituídos de Deus. E então Deus envia Jesus para livrar o ser humano da terceira morte, que é a eterna separação de Deus. Então, como o vídeo já está extenso, eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Então, até lá, fiquem com Deus.